Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. É necessário, porque é necessário. E eu achei muito interessante esta colocação do apóstolo Paulo, porque chegará o dia em que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal, é lugar de julgamento. Tribunal é lugar de julgamento. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Hoje nós vivemos o tempo da graça, aonde você faz o que quiser. Só que haverá um dia que nós estaremos diante do tribunal para julgar o que fizemos, através do corpo, como diz o texto, ou bem ou mal. Mas será que nós temos consciência realmente disso? Eu acredito que muitos de nós não temos a consciência de que tudo o que estamos fazendo, ou bem ou mal, está sendo anotado. Tudo o que fazemos, ou bem ou mal, está sendo anotado, porque um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, aonde ali seremos só eu e o Senhor. Não haverá mais ninguém que possa me defender. O tema dessa mensagem é: diante do tribunal de Cristo, não haverá desculpas. Diante do tribunal de Cristo, não haverá desculpas. Hoje, nós nos justificamos, né? E temos tantas justificativas. Mas diante do tribunal de Cristo, não haverá desculpas. No tribunal de Cristo, nós não teremos como dar um jeitinho naquilo que fizemos. E muitos estão tentando dar jeitinho gospel nas coisas que teremos que apresentar diante do tribunal de Cristo. Evangelho de João, no capítulo 1, 48 e 49, diz assim: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E nós sabemos a continuação desse texto, onde Jesus diz: porque viste e creste. Então, nós precisamos entender que nós, diante do tribunal de Cristo, não tem jeitinho para nós. Ou nós estaremos certos, ou nós estaremos errados. Se estivermos certos, vinde bendito do Senhor. Se estivermos errados, apartai-vos de mim, malditos. É isso que nós, ou alguém ouvirá. Eu não ouvirei. Apartai-vos de mim, não. Então, Deus não mudou os seus valores, porque a sociedade mudou. Deus não mudou. Deus não mudará a sua palavra porque achamos que é assim ou é assado. Deus não mudará. Deus sempre te vê, mesmo que nós nem pensemos nisso. Deus sempre te vê. Deus sempre me vê, ainda que eu nem nisso pense. Vivemos no tempo que a santidade não precisa ser tão santa assim. Para que radicalismo? Para que fundamentalismo? Para que sede santo? Porque eu sou santo, disse o Senhor. Então nós não podemos rebaixar porque a sociedade mudou. Nós não podemos rebaixar o Evangelho de Cristo porque as pessoas não querem mais ouvir verdades. Sede santo porque eu sou santo e Deus não mudou isso. Então nós precisamos, sim, viver na santidade, conforme está escrito. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Para Deus não serve mais ou menos. Olha, eu estou quase ali, já mudei bastante. Olha, já estou quase ali. Para Deus não serve. Você tem consciência disso, que para Deus não serve? Você está quase lá, para Deus não serve. Então nós precisamos pensar que, porque Deus não mudou a sua palavra. Ele continua: sede santo, porque eu sou santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra dura! E nós brincando de santidade, ou fazemos certo, ou estamos errados. Ou fazemos conforme está escrito, ou estamos errados. Porque para Deus não serve, mais ou menos não serve. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo, não serve mais ou menos. Não tem outro Senhor. Ou fazemos certos, ou fazemos errado, não tem meio termo. Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus, com a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, é assim que disse o Senhor. No tribunal de Cristo, Ele é o juiz. Hoje Ele é o nosso Salvador. Hoje Ele é o nosso defensor. Mas no tribunal Ele é o juiz. E aí, que diremos para Ele? Se Ele sabe de tudo, se está tudo anotado, o que fizemos ou deixamos de fazer por meio desse corpo. As pregações de hoje estão voltadas para satisfazer homens. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento foi assim. Vamos ver como alguns do passado evangelizaram. João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 7, diz assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que João Batista estava fazendo aqui? Evangelizando. Evangelizando. E nós, com aquela conversinha: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Isso é evangelização? E as pessoas continuando nos seus pecados. É certo que Jesus nos ama. Ele derramou seu sangue na cruz, é certo que Ele nos ama. Mas este não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é: arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. Raça de víboras, dizia João Batista. Essa era a evangelização dele. E nós, com Jesus te ama, Jesus te ama. O que as pessoas entendem quando nós dizemos Jesus te ama? Não, pode continuar assim, está tudo certo. Não tem problema, não. É isso que as pessoas entendem. Esse não é o Evangelho de Cristo. Ou o Evangelho transforma a sua vida, ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. A mensagem de Pedro, Atos 2, 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Gente, não tem nada melhor neste mundo do que o dom do Espírito Santo. E nós querendo nos satisfazer em coisas do mundo, em coisas mesquinhas, que são passageiras. Não existe nada neste mundo que se compara ao dom do Espírito Santo. Não tem nada neste mundo que nos satisfaça igual o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos sacia a fome e a sede de Deus, sacia a sede da nossa alma. É por isso que as pessoas buscam saciar a sede da alma em coisas. Mas Pedro evangelizou dizendo: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês são pecadores e precisam de arrependimento. Essa é a evangelização de Pedro. Ele não vem: Jesus te ama, Jesus te ama. Lógico que Ele ama sim. Está estampado de Gênesis a Apocalipse.
o amor de Cristo. Mas Paulo aos Romanos disse que é para nós lembrar da bondade, mas da severidade de Deus. Isso é evangelho. Pela metade não é não. Meia verdade é mentira. Então nós precisamos evangelizar do jeito correto. Arrependam-se para perdão dos vossos pecados e saiam deles. Não continuem pecando. A mensagem de Jesus, a pregação de Jesus. Em Mateus capítulo 16, 24, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é a pregação de Jesus. Essa é a evangelização de Jesus. Ele está dizendo: ó, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele não está dizendo isso, não. Ele está dizendo assim: se você quiser, se você não quiser, o problema é seu. Mas se você quiser vir para mim, renuncie-se às suas vontades, renuncie-se a si mesmo e faça o que você tem que fazer e siga-me. Essa é a evangelização de Jesus. E nós estamos querendo falar para as pessoas: Jesus te ama, e achar que está tudo certo? Ou nós estamos querendo aceitar coisas que Jesus nunca aceitou e achar que está tudo bem? Nunca foi assim. E nunca será assim. E as pessoas estão se enganando, achando que estão indo para o céu, vivendo nos seus prazeres. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Você pode fazer o que você quiser, mas para o céu você não vai. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, quer dizer, aquele que seguir a Cristo, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, quer dizer, seguir o evangelho, esse é sim, achá-la, quer dizer, porque estará eternamente com Cristo nos céus. Quem deseja uma mensagem açucarada, não aprendeu nada sobre o evangelho ainda. Quem prega o evangelho açucarado, não entendeu da sua missão. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É para isso que nós precisamos pregar a verdade. Para que o homem de Deus seja perfeito, para aquele que segue Cristo seja perfeito, não morno, não mais ou menos. É isso que é pregação. Não é uma mensagem açucarada, não é um docinho nos lábios, não. É para a transformação de vida. Isso que é o evangelho de Cristo, para transformação de vida. E se alguém ainda não entendeu que a mensagem do evangelho, ela não é, como diz muitos por aí, melzinho na chupeta, não entendeu o evangelho de Cristo ainda. A mensagem de Paulo, muitas vezes, parece mais dura do que a do próprio Cristo. O próprio Cristo, em Mateus 23, diz assim: hipócritas, falando para os líderes da igreja, chamando-eles de hipócritas. Então nós precisamos entender a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é para confronto de pecado. Não é para massagear ego de ninguém. É para confronto de pecado. Este é o evangelho de Cristo. A mensagem de Paulo, muitas vezes, ele fala duro. Mas Jesus certa vez diz: vocês não querem, toda a multidão foi embora. E Jesus disse: vocês não querem ir também? Disse para os seus discípulos. Aí disseram: para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, tem muitos líderes, tem muitos pastores que estão atrás de número, tentando encher igreja. O evangelho de Cristo não é para isso. O evangelho de Cristo é para ir para o céu, não é para encher igreja.
E os pastores que pensam em encher a igreja ou pensam em ter uma boa arrecadação não entendeu de evangelho. O evangelho é duro. Paulo mostra que o que os cristãos suportavam e que era agora ele também suportador. E o que os cristãos suportavam no início da igreja? E o que Paulo suportou? Perseguição. Por causa do evangelho, é claro. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler o texto porque é muito rico esse texto. Ele diz assim: admiro-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquilo que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. É interessante demais esse texto. Porque Paulo, ele estava ali falando aos irmãos gentios. E ele diz assim, olha, eu recebi algo do Senhor, o Senhor me passou desde o ventre da mãe uma incumbência. E o evangelho que eu anuncio, que eu testifico. Paulo, ele tinha uma convicção da sua mensagem. Ele nem sequer consultou os demais apóstolos para ir e falar com aquelas igrejas, porque ele tinha convicção de que Cristo se revelaria através dele. Então, aqueles que antes ele perseguia, agora ele estava anunciando Cristo. Aquele que perseguia a igreja de Cristo agora também estava sendo perseguido. Esse é o evangelho de Cristo que transforma. Paulo nunca buscou a aprovação de homens, mas a aprovação de Deus. Nunca foi fazer o que os outros faziam, mas ele fazia o que era certo. O único objetivo de um homem de Deus, de um pastor, é pregar o evangelho de Cristo e agradar a Deus.
Hoje nós vemos pessoas que estão na liderança da igreja de Cristo, copiando uns aos outros, e achando que estão pregando o evangelho de Cristo. E eu posso falar porque eu participo de muitas reuniões de líderes, de pastores, que uns perguntam aos outros: o que você está fazendo lá na sua igreja? Essa é boa, passa para mim. Gente, se nós não recebemos de Deus a missão para pregar o evangelho, nós vamos plantar batata. Nós precisamos ter uma visão recebida de Deus, mas a clareza de que nós não recebemos nada de homens, nós recebemos de Deus. Apesar de eu ter aprendido muito com o pastor Gedide na minha caminhada, valores dos céus, mas eu sei que foi de Deus que eu recebi através da vida do pastor Gedide. Assim como Paulo está dizendo aqui, ó. Ele recebeu de Deus, não foi de homem nenhum, mesmo que sejam homens que tenham ensinado muitas coisas. Então nós não devemos aos homens, mas a Deus. E precisamos pregar o evangelho de Cristo. E tem muitos se pervertendo, mas esse foi Paulo. Essa era a mensagem de Paulo. Nós não podemos rebaixar o evangelho. Nós jamais podemos rebaixar o evangelho de Cristo. A mensagem de Jesus em Mateus 4:17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 23:33: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus estabeleceu o padrão. E esse padrão todos deveriam seguir. Mas queremos tanto que as pessoas aceitem a Jesus, que negociamos o inegociável. O evangelho não é negociável. Os princípios e valores do evangelho não são negociáveis. Não é Jesus te ama e te aceita como está, não. Os princípios são inegociáveis. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas estão aceitando a Jesus pelos motivos errados. Eles precisam aceitar Jesus arrependido dos seus pecados e não esperando o benefício dele. E por que as pessoas estão aceitando Jesus pelos motivos errados? Porque a mensagem está sendo pregada de maneira errada, que não é segundo o evangelho de Cristo. E você, quando for anunciar Jesus Cristo, anuncie do jeito certo, a bondade e a severidade de Deus. Anuncie Jesus Cristo unicamente para a salvação da alma das pessoas. A gente não aceita Jesus para nos dar bem da vida, não. A gente não aceita Jesus para ficar rico. A gente não aceita Jesus, não anuncia Jesus porque vai aumentar a entrada da igreja. A gente anuncia Jesus para que as pessoas sejam salvos por Ele. No tribunal de Cristo, finda toda a esperança e inicia então a realidade da eternidade, com Deus ou sem Ele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. A realidade daqueles que tiveram o seu prazer no pecado está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mateus 25, 41. E então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a realidade para aqueles que têm o prazer no pecado. A realidade daqueles que têm o prazer no Senhor. Mateus 25, 34. Um pouquinho para trás: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós não podemos nos esquecer da realidade do tribunal de Cristo. Isso é realidade, um dia acontecerá. E o que ali será dito para mim e para você é o que determinará a eternidade, não é 100, 120 anos, não. É a eternidade. E nós ainda brincamos sendo mornos na nossa caminhada com Cristo. Sede santos, porque eu sou santo, quem disse isso foi o Senhor. O que diremos e o que ouviremos diante daquele que sabe todas as coisas? Ali só contará para o bem ou para o mal o que você fez através do corpo. Nós temos esta vida para nos acertar com Deus. O fim dela ninguém sabe. Ninguém pode garantir que amanhã amanhecerá vivo. Então o tempo que nós temos para nos consertar com Deus é hoje. Não é amanhã. Não é o final do ano. O tempo que nós temos é hoje. Para tomar a decisão de, através deste corpo, fazer o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Deixar de fazer o que eu quero ou o que eu gosto para cumprir a sua palavra. É isso que precisamos fazer. O que você ouvirá diante do tribunal de Cristo dependerá do que você está fazendo hoje. Então, tome uma decisão hoje de parar de fazer aquilo que desagrada a Deus, que não está conforme a sua palavra, de viver a sua vida com Cristo mais ou menos, porque mais ou menos para Deus não serve. Tem muitas pessoas que se apegam em coisas para continuar vivendo errado, da maneira que quer, no pecado. Mas um dia, saiba disso, que você terá que comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali não haverá mais desculpas. Ali não haverá mais segunda chance. Deus está te dando uma chance hoje. Não desperdice. Porque um dia você estará diante daquele que sabe todas as coisas e viu e vê o que você está fazendo.